A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar hoje no Salmo de número 8. Esse salmo é um lindo hino que celebra a glória de Deus, diferente dos salmos que nós havíamos visto até agora, que mostrava Davi trazendo diante do Senhor o seu lamento, a sua oração, a sua intercessão, pedindo ao Senhor justiça, que o livrasse. Esse salmo tem um outro teor. Então, esse salmo de Davi vai ser um louvor, né? Um hino de adoração para celebrar a glória de Deus. Ele vai exaltar o poder do Senhor e nas obras das suas mãos, né? Glória a Deus. Então, vamos começar a leitura. A palavra do Senhor diz assim, no verso de número 1. Senhor, Senhor nosso. E eu vou fazer só uma pausa aqui. Senhor nosso, que coisa boa poder chamar o nosso Deus de nosso Deus. Que coisa boa nós podermos pertencer a esse Deus de amor. Ao mesmo tempo que nós pertencemos a Ele, Ele pertence a nós. É o nosso Pai, é o nosso Salvador, é o nosso refúgio, é o nosso escudo, é o nosso conselheiro. Glória a Deus por isso. Bom, Davi continua. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o seu nome em toda a terra. Então aqui Davi, ele vai dizer, o seu nome, ele é majestoso em toda a terra. Toda a terra demonstra que o seu nome é majestoso, que o Senhor é digno de ser chamado majestade. E eu não sei se você conhece um texto, mas está escrito lá em Romanos 1:20 assim, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, aquilo que a gente não pode ver, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Eu vou parar aqui, não vou até o final do versículo 20. Então, tudo aquilo que foi criado, toda a criação, mostram o eterno poder de Deus, mostram os atributos invisíveis do Senhor, demonstram a sua soberania. Então, aqui, quando Davi diz que ele é majestoso, que o seu nome é majestoso sobre toda a terra, está testificando que a criação nos mostra a glória do Senhor. E aí ele vai continuar no verso 1. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Eu não sei o quanto da palavra de Deus você conhece, mas eu te convido a ler Isaías. Isaías 6:3 vai nos mostrar a visão que Isaías teve a respeito do trono do Senhor. E no verso 3 diz assim, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quem é que clamava isso uns aos outros? Os serafins. Então, nós vemos que o Senhor, ele realmente tem a sua glória cantada nos céus. Poderíamos dizer que canta nos céus a glória do Senhor pela criação do sol, pela criação das estrelas, pela criação da lua, mas a Bíblia também vai nos mostrar que os próprios seres celestiais adoram o nome do Senhor. Verso 2, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos seus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Bom, esse versículo, ele nos mostra que o Senhor, ele é soberano e que ele tira dos lábios dos pequenos, dos recém-nascidos, né? A força necessária para ser esse Deus imbatível. Significa que o Senhor não depende da força da força do homem, né, da força do grande. Ele pode tirar dos lábios de crianças e recém-nascidos o que ele precisa para ter o seu nome como forte, como imbatível diante dos adversários. E esse texto, ele é utilizado lá em Mateus, capítulo 21, do versículo 14 ao versículo 16. Jesus estava curando no templo e então ele menciona esse texto, eu vou ler para você. Mateus 21, 14, do versículo 14 até o 16, fala assim: Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi,
indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Versículo 17, eu vou acrescentar: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então o Senhor, ele menciona esse texto de Salmos e exatamente para dizer que da boca dos pequenos, né, daqueles que não são importantes aos olhos humanos, dele o Senhor pode suscitar qualquer coisa, porque o poder não está em nós, o poder está nele. Pausa para beber água. Muito bem, eu espero que você também esteja aí umedecendo a sua garganta, porque isso faz toda a diferença. Glória a Deus. Vamos então continuar. Eu acho que eu vou continuar na metade do versículo 2. Para silenciar o inimigo que busca a vingança. Verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? E aqui nesse versículo nós vemos Davi olhando para a grandeza da criação e percebendo a nossa pequenez. E embora nós sejamos pequenos e, entre aspas, irrelevantes diante de toda a grandeza do universo, ainda o Senhor se importa conosco. Ainda o Senhor se preocupa conosco. Se algum dia passar pela sua cabeça assim: ninguém se importa comigo, ninguém se preocupa comigo, se eu não estivesse aqui nessa terra, ninguém sentiria falta. Lembre-se desse salmo de Davi: que é o homem para que com ele te importes? Deus se importa com você. E o filho do homem para que com ele te preocupes? Deus se preocupa com você. Continuando, verso 5. Tu o fizeste por pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das suas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Pare aqui um pouquinho. Esse texto vai nos dizer que Deus criou a natureza tão maravilhosa, tão perfeita, e colocou ela diante dos homens, para que o homem dominasse, né, as obras das mãos do Senhor, dominasse sobre os seres, mas ele deveria fazer isso com amor, deveria fazer isso com cuidado. Essa foi a ideia de Deus, dar para nós a natureza para que nós pudéssemos viver em harmonia. E infelizmente o que nós temos visto não é isso, né? Infelizmente as obras das mãos do Senhor, aquelas que Ele colocou sob os nossos pés, né? Que Ele colocou para nós cuidarmos e fazermos a gestão e protegermos, muitas vezes o homem, por conta da sua ganância, tem ferido a criação de Deus, tem sujado e tem explorado, não da maneira que o Senhor projetou, não tem feito isso da maneira como o Senhor gostaria que ele fizesse. E aí a gente vai vendo as consequências, né? Não é a mãe natureza, né? Quem criou a natureza foi o Senhor nosso Deus. Toda a criação pertence a ela, ao nosso Pai, né? Não à mãe natureza. Então nós deveríamos cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos deu, né? As aves do céu, os peixes do mar. Deveríamos sim, podemos comer, o Senhor nos deu liberdade para comer os animais, para comer a carne, mas nós deveríamos cuidar melhor da natureza, das águas, né, da poluição. Não deveríamos poluir a terra como temos feito. Só o Senhor Deus para ter misericórdia, né? Temos estragado aquilo que o Senhor nos deu com tanto amor, mas não seria diferente. Uma vez que o pecado entrou no mundo, a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, né? Um dia haverá novos céus e nova terra. Nós aguardamos por essa promessa. Mas enquanto não chegamos lá, que Deus nos ajude na condição de filhos de Deus, de tratar a natureza com a mesma bondade que o Criador deseja que nós façamos. E para finalizar, Davi vai falar assim: Senhor, Senhor nosso, de novo, né? Ele vai terminar
como começou. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E eu concluo aqui com você a leitura desse salmo e que esteja verdadeiramente nos nossos ouvidos e na nossa mente esse nosso pertencer a Deus, esse amor que o Senhor tem por nós. Somos tão pequenos, somos tão irrelevantes diante da grandeza do universo, mas não irrelevantes diante do Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos vê, e Ele não somente nos vê como mais um no meio da multidão, conhece os nossos pensamentos, inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração e quer ter comunhão conosco. Que essa mensagem fique no seu coração, a despeito do momento que você esteja passando, que você possa louvar ao Senhor, olhar para o céu, agradecer ao Senhor, pela lua ou pelo sol, não sei o que você vai ver quando você ouvir esse podcast, mas que você possa agradecer ao Senhor por tudo aquilo que os seus olhos podem contemplar, que é a criação de Deus e que revelam a grandeza, o poder, a majestade do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe muito você nesse dia em nome de Jesus e eu espero você no próximo salmo.